Abramos, amados, mais uma vez a palavra do Senhor, nosso Deus. Querida igreja, abra as Escrituras no profeta Isaías, mais uma vez, desta feita no capítulo 58. Profeta Isaías, capítulo 58. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, em Isaías 58, apenas nos versos 13 e 14. Isaías 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Senhor nosso Deus, vimos aqui, como já foi dito, em resposta à ordenança do Senhor, ao chamado do Senhor. Aqui nos postamos, Senhor Deus, em adoração ao teu santo, santo, santo nome. E então nos encontramos conosco, e humildemente, Pai Santo, curvamos nossas frontes, buscando arrependimento e em confissões de pecados. Também, Pai, nos levantamos para cantar o Teu louvor e consagrar-nos, Senhor Deus, simbolicamente, significando que tudo vem de Ti e das Tuas mãos te damos. Depois, Pai, testemunhamos, ó Deus, a obediência ainda da Tua palavra, quando da ordenança, Senhor Deus, do batismo dos nossos filhos, do selo da aliança nos filhos da promessa, nos alegramos com estas famílias queridas. Agora, ó Deus eterno, silenciamos, nos colocamos diante do Senhor depois da leitura das Escrituras e suplicamos, ó Deus, dá-nos olhos, dá-nos ouvidos e dá-nos coração. É a nossa humilde oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, caros amigos que estão conosco, a glória de Cristo no quarto mandamento é o objetivo desta exposição. Expor, através destes versos preciosos do profeta Isaías, e mostrar e fazer com que fique manifesto aos nossos olhos que o quarto mandamento traz em si a manifestação da glória do nosso Redentor, de tal maneira que nós fazemos um adendo a este título, dizendo que é nossa intenção mostrar aqui, através da exposição das Escrituras, da pregação deste Evangelho, a glória de Cristo no quarto mandamento. Alegrar-se no dia do Senhor é alegrar-se no Senhor do sábado, ou no Senhor do dia. Esta, portanto, fica sendo aí o nosso objetivo, este fica sendo o nosso objetivo temático, ao desenvolver este texto numa exposição a partir da intenção de Isaías. Antes, porém, de falar a respeito desta exposição, é preciso que eu explicite para vocês que eu tenho por certo pelo menos 3 questões. Eu vou tomar por certo nesta exposição que vocês, especialmente os pais que estão aqui, e aí eu vou colocar o mais especialmente aqueles que trouxeram seus filhos para o batismo, já sabem que a abordagem bíblica correta sobre o dia do Senhor, o quarto mandamento, deve estar livre de radicalismos e exageros, tais como o legalismo e o antinomismo. Eu vou tomar por certo que isto já está muito posto na mente e no coração dos irmãos. O legalismo é algo que ofende, que esvazia o mandamento. É algo que tira a centralidade do Senhor, a glória de Cristo, e coloca em nós que nada somos e nem glória temos. Tentar fazer dele a nossa religião
tentar fazer dele o nosso exemplo de fidelidade é algo inadmissível diante do Senhor Deus. Igualmente, pecaminoso é o antinomismo, é a negação da exigência da lei. O antinomismo é aquilo que aponta para, ou que tenta sustentar, que a lei foi abrogada, que nós fomos salvos para nada, os nossos pecados foram perdoados e apenas isto. Para quê? Não tem um para quê, ele apenas foi perdoado, para que nós talvez possamos pecar mais e mais e mais. Também vou tomar como certo uma segunda questão, que todos que estão aqui, eu digo mais uma vez, especialmente os pais, e mais especialmente os que trouxeram seus filhos até este momento de graça, que todos aqui saibam que a nossa confiança redentiva está somente na excelência e suficiência da pessoa e da obra do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Eu preciso falar isto antes da abordagem do quarto mandamento, como sendo aquele que manifesta a glória de Cristo, e também como sendo um subtítulo: alegrar-se no dia do Senhor é alegrar-se no Senhor do dia ou do sábado. A obra do Senhor Jesus é a nossa única suficiência de fé. Nós não confiamos na obediência de um mandamento para a redenção. Não temos esta profissão de fé, e eu creio que isto já está posto no coração dos irmãos, das pessoas que me ouvem. É a obra de Cristo e não as cerimônias, é a pessoa de Cristo e não os rituais. É, portanto, a excelência e a suficiência da pessoa e da obra do nosso Redentor, e não a guarda de dias e festas, que nos dá a redenção, o perdão dos nossos pecados. Por último, eu vou ter como certo, para que você não tenha dúvida de que eu já estou alertado desses pontos ao expor alguns detalhes deste quarto mandamento para a glória do Senhor, que os que estão aqui já sabem que o Senhor Jesus não veio revogar a lei. Este é algo que está implícito ao evangelho que foi pregado, anunciado. Eu, disse o Senhor Jesus, não vim revogar a lei, nem os profetas. Eu não vim revogar a lei moral do meu Pai. Antes, ele veio cumpri-la, e ao cumpri-la, ele nos traz e nos outorga este poder espiritual de nela nos deleitarmos. Ele cumpre a lei para que todo aquele que é redimido por ele possa dizer quão boa e agradável e perfeita é a lei do Senhor. De tal maneira que, tendo isto posto, infelizmente nós não podemos dizer que basta saber destas coisas, que é suficiente apenas nós dizermos isto já sabemos, sobretudo diante deste mandamento que é o quarto. Então, não obstante a tudo que possamos falar sobre o dia do Senhor, é necessário, muito necessário, que nós, nossas famílias, possam, sobretudo no dia de hoje, mas para além do dia de hoje, nos perguntarmos quanto temos nos alegrado corretamente no dia do Senhor e no Senhor deste dia, que é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor do sábado. Mas quanto temos nos alegrado, nos deleitado nele. Isaías, que é este evangelho maravilhoso, ele traz como que um resumo muito bem posto, num contexto exato do seu ministério e das suas produções proféticas, se referindo exatamente desta forma, quando ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus interesses no meu dia santo, santo dia, e chamares ao sábado deleitoso. Então, quanto nós temos nos deleitado neste dia, nós e nossa casa? Isto é fundamental. Nossas almas redimidas dos grilhões do pecado, outra pergunta necessária, realmente amam, anseiam como a corça anseia pelas águas, estar na presença do Senhor em um dia reservado exclusivamente para isto? Nossos corações e também os corações de nossos filhos
dos quais somos pastores, dos quais temos a responsabilidade de cuidar, chamam este dia de deleitoso? Há algumas coisas que elas só têm valor, e o seu valor fica mais implícito quando ela é mais do que apenas professada pela boca, quando elas são ditas no coração. A Bíblia fala de a mulher de Abraão chamando ele de Senhor, contudo na narrativa não aparece em nenhum momento que aquela mulher chamou ele de Senhor. E ao ler então aquela narrativa, nós vamos perceber que ela o chamou de Senhor no seu coração, dentro de si. Ela disse: como pode o meu Senhor? Foi junto com aquele riso disfarçado, oculto, que ela estava chamando seu marido de Senhor. E é interessante que as Escrituras vão dizer que ela o fez assim, de maneira que este deleite é mais do que apenas falar do sábado, é algo que está dentro de nós, é algo que é interno a nós, o dia do Senhor como deleitoso, como diz este verso de número 13, santo dia do Senhor, digno de honra. É assim na nossa alma, a imagem, a fotografia daquilo que nós cantamos, do Salmo 139, daquele que sabe o que está dentro de nós, ainda a palavra não nos chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Aquele que lê o coração de Sara, ler dentro do nosso coração o deleite no dia do Senhor, de tal maneira que nós dizemos: digno de honra é este dia. A maneira, portanto, como temos nos preparado para o dia do Senhor, vai revelar muito do nosso deleite, do nosso apreço pelo próprio Senhor. E eu já quero que você perceba isto na estrutura. Ele está dizendo no verso 13: se desviares o pé de profanar o sábado, Isaías 58, 13, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, se chamares ao sábado, você não vai nem chamar de sábado, você vai dizer aquele dia deleitoso, você vai dizer assim, aquele dia do Senhor, santo, você vai dizer aquele dia digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Observem a correlação, o apreço pelo dia é o apreço pelo Senhor, então te deleitarás no Senhor. E o correspondente contrário é o mesmo. Uma vez que nós, de alguma forma, profanarmos ou colocarmos para baixo, deixarmos o sábado de lado, nós também estamos profanando e estamos colocando o Senhor do sábado para baixo. Esta é uma correlação exata. Então, a maneira como nos preparamos para este dia, ela revela nosso apreço ao Senhor deste dia, o menor desprezo ao caráter da natureza deste dia, que é santo e abençoado, de forma única, santo e abençoado de forma única. Mas pastor, todos os dias não são santos? Ok, podemos até conceber no sentido lato, no sentido extenso, no sentido abrangente, que todos os dias sejam santos, para que o nome do Senhor seja santificado. Mas há um dia que é especialmente santo, um dia abençoado. E isto está na lei moral, no desejo do eterno. E isto precisa estar, portanto, como base, como fundamento natural da nossa teologia prática, da nossa doutrina prática, da nossa ortopraxia, daquilo que nós praticamos de maneira correta, não apenas da nossa ortodoxia, daquilo que nós professamos de maneira correta. Somos rápidos e práticos em profanar. Nossa igreja honra o quarto mandamento, mas você, sua família, sua casa.
eu, minha família e minha casa. O menor desprezo ao caráter da natureza deste dia, que é santo e abençoado de forma única, é desprezar o Senhor que o santificou e o abençoou para a glória do seu próprio Filho, para que a glória do seu Filho ficasse evidente neste quarto mandamento, porque a glória de Cristo está manifesta no quarto mandamento. Por isso, olhando para esse texto, em primeiro lugar, considerando a glória de Cristo no quarto mandamento, e este subtema que é alegrar-se no dia do Senhor, é alegrar-se no Senhor do sábado, nós dizemos, em primeiro lugar, a contemplação da glória de Cristo no quarto mandamento. Você vê a glória de Cristo no quarto mandamento, nos enche de prazer e alegria neste dia. À medida que nós virmos, à medida que nós vislumbrarmos a glória de Cristo neste mandamento, aumentará o nosso prazer nele. Para que eu possa fundamentar isto a partir deste texto, é necessário um pouquinho de atenção aqui, mas vale a pena fazê-lo. O livro do profeta Isaías é único, como as escrituras poderiam ser ditas de vários momentos, mas o profeta Isaías, ele se distingue de todos os demais profetas. Ele escreve um livro de 66 capítulos, e é obrigação nossa procurar a intenção das palavras de Isaías. É obrigação minha, como expositor das escrituras, que eu não me vala das palavras de Isaías para dizer o que eu quero, para fundamentar, nem que seja algo bom, como a glória do Senhor no quarto mandamento. Então é preciso que nós possamos verificar e constatar isso que eu preparei para vocês aqui com muito carinho. A intenção autoral, portanto, do livro de Isaías é tripla. Quando nós perguntamos qual é a intenção autoral, qual é a intenção de Isaías ao escrever, este é um livro desafiador, porque ele não tem uma única intenção, exatamente porque a sua produção ela se dá em 3 momentos distintos, de maneira que Isaías, como ponto comum entre os estudiosos, vão dizer que esses 66 capítulos estão divididos em 3 livros. E nós, ortodoxos que somos, sustentamos que os 3 livros, eles são exatamente palavra do Senhor falada por Isaías. Mas nós também sustentamos e admitimos que eles não foram escritos apenas numa sentada, que Isaías não pegou ali o seu escrevedor e começou a escrever do capítulo 1 até o 66 em uma semana. Passaram-se dias, portanto, o livro todo cobre pelo menos 3 períodos da história de Israel. Antes do exílio, a gente chama pré-exílio, antes de o Senhor Deus derramar sobre eles o julgamento que Isaías estava falando. No próprio exílio e depois do exílio. Do capítulo 1, então, até o capítulo 39, Isaías está falando num livro, foi editado isso de alguma forma, os seus oráculos foram reunidos em um livro, no qual ele está falando no mesmo período, por exemplo, de Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum e Sofonias. Portanto, ao ler até o capítulo 33, você vai perceber que o contexto de Isaías, nesta primeira parte, é o mesmo contexto cultural, social, de Oséias, Miqueias, Naum e Amós. E eles têm, portanto, uma mensagem muito igual. Isaías está chamando este povo ao arrependimento. Observe no capítulo 1, verso 18: vinde, pois, e arrazoemos. O profeta Isaías, no entanto, de todos eles é distinto, porque à medida que ele fala da necessidade do arrependimento, à medida que ele condena o pecado do seu povo, ele anuncia o evangelho. Isaías é distinto, porque ele é um tipo. À medida que ele está dizendo, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim,
se tornarão como a lã, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes, ele faz uma junção da pregação do evangelho completo. O evangelho é as boas novas e o evangelho é a justiça, o evangelho é o juízo de Deus. Ele não vai dizer apenas Deus tem um plano para a sua vida, ele vai dizer o Senhor Deus tem algo para você, e pode ser a salvação ou a condenação, ou Cristo ou o inferno, ou seus pecados ou perdão na graça. Então o ministério de Isaías é singular, ele próprio se torna símbolo para a nação. Ele vai andar desnudo, ele vai carregar sobre si objetos, sinalizando o estado de Israel. Ele vai de alguma forma na sua esposa, quando as escrituras vão dizer, a virgem conceberá e dará à luz um filho, tem a ver com ele, tem a ver também com a sua família. Então ele é um tipo daquilo que ele prega, do pecado, da desobediência. Não é um tipo de Cristo, mas ele é uma tipologia da sua própria pregação. E neste primeiro livro ele está chamando, e é importante, você vai ver, para poder chegar até o terceiro livro onde nós estamos, que ele está chamando uma nação que teima em se afastar. O cativeiro assírio vai acontecer, o cativeiro babilônico ainda está por acontecer, mas a nação que não foi levada pela Síria, ela está confiando em si mesma, ela está dizendo não à profecia de Isaías, porque ele é o único profeta que diz que o Senhor não quer que eles vão pedir ajuda da Babilônia. Ele é o único profeta que vai dizer, vocês têm que confiar no Senhor e se arrepender e voltar. E ele é rejeitado nesta sua profecia, ou nesses seus oráculos. Os ouvidos dessas pessoas estão tapados, porque o próprio Deus, e eu vou me tornar rápido aqui, acelerar, o próprio Senhor Deus disse, vai, fala, e eles não vão ouvir, porque o Senhor Deus, que é o Senhor dos corações, ele havia determinado este juízo sobre o seu povo, por causa da idolatria, por causa de fato da quebra dos seus mandamentos, do desvio das escrituras sagradas. Há, portanto, um segundo livro, e ele começa nesta sequência aí do que eu falei. Se o primeiro vai até o 39, o segundo livro vai do 40 ao 55. E este segundo livro, ele está, portanto, no segundo momento, e se a intenção do primeiro era levá-los ao arrependimento, para que evitasse o cativeiro, o juízo do Senhor Deus, neste segundo, o seu propósito, a sua intenção autoral é mudada. Embora ela permaneça seguindo algum ritmo, mas não é mais, ele não vai nem mesmo tripudiar em cima deles, porque eles já estão no cativeiro. Primeiro é antes do cativeiro, mensagens antes do cativeiro, que eles fizeram ouvido de surdo, e depois a mensagem no próprio cativeiro. Isaías, portanto, na sua mensagem, ele coloca em ênfase o Messias, a vinda do Messias, o caráter da necessidade de um redentor nacional, de um redentor mundial, que vai ser redentor inclusive dos povos que estão para colocar o povo de Deus no exílio. E aqui neste segundo livro, a partir do capítulo 40 até o 55, estes oráculos, eles estão aqui divididos, e eles são colocados na mesma época que Jeremias, Ezequiel e Obadias. Então, quando você for ler Isaías a partir do capítulo 40, o contexto é igual de Jeremias, é igual de Ezequiel, é o mesmo contexto em que Obadias escreveu, e ambos, todos eles, estão proclamando um juízo de arrependimento, mas Isaías está falando de restauração. Que mudança, irmãos! E por que isto? Porque Isaías, ele tem em si a compreensão completa do seu ministério, que aponta para o Messias. Ele tem em si a compreensão messiânica de que a salvação de Israel não está nela mesma. A sua pregação é extremamente cristocêntrica. A visão que ele tem no templo, que nós lemos agora há pouco na liturgia, aquela é uma visão do Cristo, do Redentor. É o Senhor Jesus que apareceu para ele.
Ele tem a compreensão de que é preciso que a redenção ela não seja uma redenção apenas civil, militar, ela não seja uma redenção política. Os seus pecados precisam ser retirados. O pecado individual e o pecado da nação precisa ser retirado. Ele tem a compreensão que nem mesmo os sacrifícios bastam para isto. Não basta apenas contristar o coração, não basta apenas fazer algumas formalidades. É preciso mais do que isto, é preciso que o próprio Deus incline o coração da nação, é preciso que o próprio Deus incline o coração do indivíduo para Ele. Tudo isto está implícito na mensagem de Isaías, de maneira que ele se torna um evangelho no Antigo Testamento, apontando especificamente, diretamente para o Redentor. Eu quero destacar neste segundo livro alguns aspectos interessantes. É chamado de Deutero-Isaías, por ser o segundo. O primeiro é Proto-Isaías. E neste segundo livro, então, Isaías está já com as profecias cumpridas. Aí eu fico imaginando, vários anos pregando e dizendo o contrário de todo mundo, e as pessoas desacreditando, no lugar do arrependimento, a rebeldia, e agora está cumprida a sua profecia. Poucos profetas pregaram de maneira tão antagônica às suas realidades, as realidades que ele viveu, do que Isaías. O verdadeiro profetismo, ele deve ser estudado em Isaías. Profetizar a respeito da nação não é olhar e dizer assim: assim diz o Senhor, o governo que assumiu em 1º de janeiro será um governo que vai dar em nada, porque está afrontando o Senhor. Qualquer um pode fazer isso, considerando a arrogância, considerando a prepotência desses que assumiram o poder. Quaisquer de nós pode se levantar e fazer esse profetismo. Mas quando você está diante de um rei que está dando certo, diante dos caminhos que estão dando tudo certo, de conchavos, de alinhamento, e as pessoas estão alegres com esse conchavo, essa possibilidade de salvação humana, e você dizer: não é isto que o Senhor Deus quer. Então é bem diferente. As profecias de Isaías, elas são na contramão de apenas uma previsão, de apenas uma antecipada das situações. E neste segundo livro, isto fica muito evidente. Ele está pregando e a sua profecia já foi cumprida. Estão todos no cativeiro, inclusive ele. E aqui então, essas profecias, diante da dureza delas, ele está vendo não apenas Judá, ele está vendo Jerusalém ali, por causa dos golpes desferidos pelos assírios. Ele está vendo agora Judá debaixo do peso da Babilônia. E aí então, ele vai profetizar algo bem extravagante aqui, bem contrário de fato a todas as circunstâncias. Ele vai dizer, por favor, no capítulo 45, verso 4: Ciro reconstruirá o templo. 45, 4. Desde o 44, verso 28, ele diz: que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada e do templo será fundada. Ciro da Assíria, Babilônia, eles queriam correr para a Babilônia para serem protegidos. O Senhor os entregou debaixo da servidão da Babilônia. E agora ele está dizendo: Ciro, que é o inimigo de Deus, que não é servo do Senhor Deus, ele vai subjugar Babilônia. Deus vai usá-lo, ele vai construir o templo, ele vai reconstruir o templo. Então é uma profecia que não tem nenhuma base de previsão, de prognóstico humano. 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações, inclusive Babilônia, ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro.
Esta profecia que é de juízo, que está constatada a rebeldia, ela traz um quê de redenção. Este é o ponto central de todas as narrativas, de todos os dramas, de todas as tramas das histórias. Nenhum deles garante redenção como o livro de Isaías. Nenhum deles. Nestes filmes, nesses enredos escritos, todos eles falam de uma queda, todos eles falam de um conflito, mas nenhum deles garante uma redenção, de fato, como ela deve ser até o final. Por isso que vai ter o segundo, o terceiro, por isso que vem o episódio 1, uma salvação de um herói, e depois a necessidade de salvação de outros heróis. A redenção, no entanto, no livro de Isaías, é uma redenção completa, verdadeira, que abrange todos os poderes, inclusive os maus, um domínio eterno. Ele vai dizer no verso de número 4, por amor do meu servo Jacó, e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Então, neste segundo livro, neste segundo momento, Isaías olha e vislumbra de fato o triunfo de um redentor que está acima da história, que controla todas as coisas. E ele vai poder dizer ainda no capítulo 41, um pouquinho antes aqui, versos 21 em diante: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegrai as vossas razões, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó, trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-os ouvir as coisas futuras. Ele desafia todos os demais profetas a quem o seu povo rebelde deu ouvido e endureceu para ele. O Senhor mesmo está dizendo: tragam os prognosticadores, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Façam o que está acontecendo. É neste sentido que ele é inigualável. A manifestação que o Senhor Deus deu para ele do Messias, do Cristo, na sua mensagem, ela é exuberante e confiante. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Então ele já viu todo o cumprimento da sua primeira profecia do não arrependimento. Ele insiste agora em fazer profecias verdadeiras, para que este povo não tenha outra alternativa a não ser se voltar para Deus. Profecias que vão na contramão, profecias que têm uma confiança única na redenção que vem do Senhor, e nunca do homem, ou da invenção, ou da elaboração de uma estratégia humana. E aí então, para fecharmos, no capítulo 44, verso 27, este segundo livro é fantástico. Ele está no cativeiro, ele tem a favor de si todas as profecias cumpridas, mas ele continua pregando a necessidade do arrependimento, mas sobretudo a restauração que vai vir, não por causa da decisão do arrependimento deles, mas que vem do próprio Deus, independente deles. O Senhor vai efetuar esta redenção. O Evangelho de Cristo é assim. Ele não é um convite para você aceitá-lo hoje. Ele não é uma disposição para você, nesta noite, fazer alguma coisa com ele. Você o aceita ou você o rejeita. É de fato um anúncio seguido de poder. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele, de fato, nos ressuscita para crermos. A sua palavra, à medida que ela é ouvida, ela nos capacita. E aqui no verso 27 do capítulo 44, versos 25 e 27 a 27, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura,
que confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. É uma mensagem cujo final não é o auditório, é uma mensagem que aponta para Deus. Assim como as trevas vieram, o juízo veio, o endurecimento veio do Senhor, do grande eu sou, a redenção também virá dele. Isto é Cristo, isto é a mensagem do verdadeiro Evangelho. Esta é a mensagem do verdadeiro Evangelho. Essa nação, portanto, diante dessas profecias maravilhosas, não terá outro meio a não ser admitir: só o Senhor é Deus. 48, por favor, para sairmos deste segundo livro e irmos para o terceiro. 48, verso 14. Ajuntai-vos todos vós e ouvi quem dentre eles tem anunciado estas coisas. O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isto vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. É neste sentido que o terceiro e último livro, a reunião, a coletânea dos seus oráculos, ela é reunida então no terceiro momento, no momento pós-exílico. E é neste momento pós-exílico que a mensagem dele sobre o dia do Senhor se cristaliza e se mostra necessária. É neste terceiro momento, tendo havido o pré-exílio, arrependei-vos, e a negação, a negativa para a mensagem. Tendo havido um segundo momento, a restauração virá, confiem, se voltem para este Deus da história, que é maior do que o endurecimento de vocês, e eles continuam sem resposta, até que vem esse terceiro e último momento deste terceiro livro, do mesmo autor, mas em três circunstâncias, com três intenções autorais diferentes. E agora neste terceiro livro, a partir do 56, e entra o 58 que nós lemos até o 66, que é o último capítulo do livro, ele está no mesmo contexto, portanto, de Ageu, Zacarias e Malaquias. Joel possivelmente estivesse também neste contexto, e é interessante pensar aqui que inclusive Esté e Crônicas foram talvez escritos neste mesmo período, e ainda mais, de forma muito clara, Neemias e Esté. Esté e Neemias são construções, são produções de trabalho pastoral, de trabalho profético na mesma época. Conquanto, ainda que estes profetas estivessem apontando para a restauração do templo, e é aí que eu quero fazer o link para fechar a primeira parte, Isaías vai se prender no dia do Senhor. Ainda que a preocupação dele seja: o Senhor derramou a sua ira, e nós estamos envergonhados, a cidade está destruída, o templo está profanado, vamos restabelecer toda a estrutura cultica. Ele vai dizer: o ponto auge da relação comigo não é o templo, não é apenas a liturgia, é o sábado. E por que é o sábado? Porque o sábado aponta a glória do Filho de Deus. E por que é o sábado? Porque o sábado, ele é para ser guardado não apenas da perspectiva das observações, dos encargos, das obrigações. Ele é preciso ser trazido para um contexto de prazer. É isto que ele vai dizer lá. Vocês podem até baixar a cabeça como junco, vocês podem até atormentar a alma, negar comida para o corpo, fazer um jejum que não me agrada. E ele diz: fazendo isto, eu ouvirei vocês?
sem soltar as ligaduras da injustiça, sem fazer isto, ele vai dizer: ruiu toda forma de piedade em si mesmo, ruiu tudo aquilo que o homem pode apresentar para Deus de si mesmo. Mas há algo que será um sinal no meio de vós, será um sinal de bênção no meio de vós, será um sinal de maldição no meio de vós. É a maneira como vocês honram o Senhor, é a maneira como vocês honram o dia do Senhor. Portanto, a intenção autoral deste último livro é levá-los de fato a uma apoteose, ao cumprimento, a um clímax do cumprimento da escatologia do descanso do Senhor. Ele está prometido, o Senhor vai executá-lo, e nele a bênção. Desde a criação, o descanso foi feito para o homem, por causa do homem, e o homem precisa reconhecer esta bênção deste descanso. Israel se afastou do Senhor, porque o seu coração não tinha prazer na lei do Senhor. Israel não aceitou a voz do convite do arrependimento, porque a mente deles estava enganada com a sua própria apreciação da sua religiosidade, do seu apego ao templo, da sua confiança aos rituais do templo. Mas agora eles são chamados, de fato, para algo maravilhoso e fundamental da fé. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. É neste contexto que o capítulo 28, então ele vai nos dizer desde o verso 1: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia e noite. Observemos: tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Aqui está, portanto, a elaboração do cerne da profecia dos versos 13 e 14. O Senhor Deus está denunciando que eles faziam algo cujo prazer era eles mesmos. O Senhor Deus está dizendo: o prazer de vocês não está no Senhor, nem na sua vontade. Vocês recebem o livramento, a salvação, as bênçãos, e vocês se alegram nisto, mas vocês não se alegram no Redentor, nem na sua vontade. E a prova disto é que vocês não chamam ao meu dia de deleitoso. E a prova disto é que vocês não se relacionam com isto, que é um símbolo manifesto do grau de consideração que reflete a alma de vocês em relação ao relacionamento comigo. Não basta cantar de lábios, não basta recitar as declarações ou as orações, é preciso que o coração tenha prazer e deleite, e isso só o Senhor pode fazer. Então, o que nós estamos vendo é exatamente isto: a contemplação da glória de Cristo no quarto mandamento nos leva ou nos enche de prazer e de alegria no dia do Senhor. É a tese que fundamenta as profecias de Isaías. Ele está desde o começo vislumbrando esta glória. Ele a viu no templo, e ele depois a vê no endurecimento do povo, e ele também a vê na promessa de redenção firme, verdadeira, escatologicamente, seja a época que for cumprida. Segundo lugar e último,
Eu gostaria que nós observássemos ainda nesta noite, olhando as Escrituras Sagradas, para nos apressar um pouquinho por causa do tempo, mas sem deixar de entendermos o cerne desta pregação da glória de Cristo no quarto Evangelho e da necessidade de nos deleitarmos no Senhor e no seu dia. Em segundo lugar, o verso de número 14 de Isaías 58 nos mostra que a glória de Cristo no quarto mandamento consiste em que Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Nele e somente nele, nossas almas desfrutam, gozam de verdadeira liberdade. Para que os que foram, para aquilo que ela foi ontologicamente, significa a origem do nosso ser. Qual é o fim principal do homem? É uma pergunta ontológica. Para que o homem foi feito necessariamente no seu ser? Qual é a maior finalidade dele? Glorificar a Deus. E diz, desfrutar dele para sempre. É isto que o verso 14 diz, quando ele fala, então te deleitarás no Senhor. O Senhor aqui é Cristo. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. É o prazer na lei do Senhor. Nós decoramos inclusive esta pergunta do catecismo, mas deixamos de averiguar o quanto deste prazer está no coração dos nossos filhos. Talvez eles tenham prazer apenas em dizer esta resposta. Qual é o fim principal do homem? Aí eles dizem, pai, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o quê? Aí ele repete. Mas nós deixamos de verificar se acontece isso mesmo. Se esse gozá-lo para sempre, o que é gozá-lo para sempre? É ter prazer nele. E como nós vamos evidenciar esse prazer nele? Exatamente no seu dia. No dia do Senhor. Porque de todos os outros dias, envolvidos com tanta coisa, divididos necessariamente por tantas outras coisas, a nossa alma anseia por este momento. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus, tem sede de estar com Ele, de não ter nada que nos impeça, nada que seja um empecilho de me consagrar a Ele, de ouvir a voz dEle, de cultuar a Ele, de não ter aqui na minha mente trabalho, de não ter aqui na minha mente atividades outras, apenas a glória de Deus. É o dia do Senhor. Gozá-lo para sempre. Há um fim, portanto, na natureza do homem, não apenas glorificar ao Senhor, como uma medida imposta, e é nesse sentido que Satanás falou ao coração de Eva. O Senhor Criador coloca-os no jardim e supre tudo aquilo que eles precisam, e diz para eles, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aonde é que estaria todo o prazer deles? Em comer de toda árvore do jardim, em se deleitar no Senhor. Mas aí o seu coração aparece, dando brecha para o não deleite, para o não desfrute. E aí a serpente diz assim, não é assim que o Senhor Deus disse? E observe exatamente o que ela diz. Não comerás de toda a árvore do jardim. De toda a árvore do jardim não pode comer. Ela inverteu. Ele deu a vocês algo para vocês se deleitarem. Ele trouxe ao coração de vocês algum deleite. A Eva ainda corrige isto. E ela diz, não, de toda a árvore do jardim podemos comer. Mas não é só comer, é se deleitar, é amar aquilo, porque à medida que eles se deleitam em toda a árvore do jardim, eles se deleitam no Deus que deu toda árvore do jardim. À medida que eles se deleitam no Deus que deu toda a árvore do jardim, eles se deleitam no Deus que negou uma das árvores. Eles se deleitam no mandamento que os proíbe.
E à medida que não há deleite em toda árvore, à medida que não há deleite no Senhor de toda árvore, então o coração vai desejar se deleitar naquilo que Ele proibiu. Então este princípio é desde o Éden, este princípio de que a glória de Cristo no quarto mandamento consiste exatamente no nosso verdadeiro descanso, ele vem de lá do Éden. A igreja tem assumido uma postura apologética de usar o livro de Gênesis para quase tudo. E aí as ortodoxias, até os fundamentalistas, os reformados, quando se trata de alguma ameaça à família, corre-se para Gênesis. Quando se trata de alguma coisa de gênero, corre para Gênesis. Quando se trata das questões que afetam a nossa fé frente ao materialismo, ao criacionismo, o design inteligente, nós corremos para Gênesis. Mas nós corremos de Gênesis quando se trata do dia do Senhor, quando se trata do nosso prazer. Nós não queremos admitir que o livro de Gênesis deixa muito claro onde deve estar o nosso prazer. Nós queremos fazer disso genérico. Todos os dias é para estar na presença do Senhor. Quando as Escrituras dizem no capítulo 2, no verso 4, no verso de número 1, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia e de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou, verso 3, nenhum dia ele fez isso, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós não queremos pegar isto como um fundamento apologético para a nossa ênfase existencialista no viver, em ter prazer, em viver naquilo que me dá prazer, e não ter prazer naquilo que é a vontade do nosso Criador. Isso não nos incomoda? Se o nosso prazer não está naquilo que é a vontade do Senhor, então o nosso prazer está naquilo que é a nossa vontade. Nós somos os deuses, e este Senhor está para baixo. Contudo, Ele reinando, Ele reina, Ele é o Redentor, a sua vontade é que deve ser o nosso prazer. Qual é a sua vontade? 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do Senhor, do descanso do Senhor. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem os teus filhos. Esta é a vontade dele. E como é que nós olhamos para isto? Então, queridos irmãos, Isaías, ele entende que a redenção do Senhor está no Messias, no descanso que o Messias vai trazer para a nação toda, na verdade para o mundo todo que estiver nele. O contexto do livro de Isaías é de redenção mundial, e não apenas tribal, e não apenas da nação. Embora ele aplique, ele insista, ele fale aos ouvidos de Judá, ele fale aos ouvidos do povo de Deus, mas ele tem a compreensão que até os ímpios, ou melhor, os não-judeus, os gentios, podem ter esta salvação também no Senhor, se assim o Senhor determinar. Não que seja uma salvação para cada pessoa, mas é uma salvação para todos os povos. Aquela frase que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, significando o quê? De cada pessoa do mundo? Não, de todas as nacionalidades do mundo. Significando que para o Senhor, dentro da sua vontade, não apenas um povo será salvo, mas gente do Brasil, gente de Roraima, todos os seus eleitos em todos os lugares. Portanto, ele diz: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. É nisto que consiste a bênção da redenção, de que há uma mudança, portanto, de domínio, de que há uma mudança de prazer, e é o nosso prazer no Senhor e na sua lei.
traz sobre nós as bênçãos desse pacto maravilhoso, porque a boca do Senhor o diz. Eu quero encerrar então fazendo pelo menos duas aplicações um pouco abrangentes. A primeira delas é que a palavra de Isaías é um medidor para todos nós. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, não colocar a ênfase no nosso prazer, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as palavras vãs. Chamar este sábado, este dia do Senhor, o domingo, o dia do Senhor de hoje, de deleitoso, significa não uma prisão, não um cerceamento, um sacrifício de dor, mas significa de fato a experiência mais maravilhosa de liberdade. Eu quero tentar explicitar isso o mais simples que eu puder, e eu pensei em alguns exemplos. Geralmente nós pensamos nos mandamentos como uma proibição. As Escrituras vão nos fazer ver que o mandamento é bom, agradável e perfeito. E este teste, ele é fulminante. Nós pensamos no dia do Senhor como uma obrigação, como algo que eu faço, e cada vez que eu estudo sobre ele, mais me sobrecarrega. Cada vez que eu leio sobre ele, mais isso pesa sobre mim. E ele está falando de prazer. Então há uma maneira errada de nós olharmos para isto. E a comparação que eu faço, ela é muito parecida com aquela compreensão dos dízimos. A maioria das pessoas traz no seu coração uma ideia errada de que eu estou proibido de mexer em 10%. Quero me valer desta comparação para falar do quarto mandamento. Eu estou proibido, pastor, a lei de Deus proíbe que eu mexa em 10% do meu salário, mas 90% é meu. Olha a compreensão equivocada que as pessoas têm. E isto está na mente de todas as pessoas, de maneira comum, ordinária. 90% é meu, mas infelizmente eu tenho que dar essa pequena parte para a igreja. E nem sempre eu faço com alegria, e nem sempre eu faço. A mesma ideia, o Senhor Deus me deu 6 dias para eu usar. É assim que as pessoas estão lendo o mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua vida. Ele deu para mim 6 dias, mas aí infelizmente, de acordo com o que vocês estão ensinando do quarto mandamento, tem o domingo. E aí no domingo eu tenho que ir à igreja. E eu tenho tanta coisa para adiantar na segunda-feira. Esta é uma realidade na mente de muitas pessoas. De maneira que eu vou escolher aí entre ir de manhã e ir à tarde. De maneira que eu vou escolher entre ir um domingo e faltar 2. Nem eu deixo de cumprir, eu cumpro imperfeito, porque nós somos todos imperfeitos. Então esta é uma maneira errada, não desejável das Escrituras. Onde está o prazer? Onde está digno de honra? Aonde está deleitoso? Os aspectos internos da relação com este dia, eles são denunciadores da nossa maneira de abordá-lo. Enquanto que o Senhor Deus vai nos dizer, ou concluiu, que o 6º dia concluiu toda a criação em 6 dias. E a primeira dádiva que ele deu para o homem foi exatamente o dia do Senhor. Você vai verificar lá que a última obra da criação, no 6º dia, foi o homem. E na sequência, o Senhor deu para o homem, de presente, o dia do Senhor. É por isso que Marcos vai nos dizer no capítulo 2, verso 27, dentro de uma discussão de que o sábado não foi feito por causa de Cristo, ou para Deus, mas ele foi feito por causa do homem, porque o Senhor Deus, no último dia da criação, 6º, da criação do homem no último momento, Marcos no capítulo 2, verso 27,
Ele dá de presente para o homem o dia do Senhor. E acrescentou: o sábado foi estabelecido, ele foi criado por causa de nós, ele foi feito para o nosso benefício. Então o que é que o texto está dizendo? O Senhor Deus não me deu 6 dias, o Senhor Deus me deu um dia de liberdade, Ele não me cerceou um dia. A verdadeira liberdade está neste dia que Ele me deu, porque não é para eu me envolver com nenhuma outra coisa necessária. O sábado foi criado por causa do homem, para que ele tenha o seu prazer ali, instituído de maneira mais plena, mais santa, mais abençoada, mais gloriosa do que todos os outros dias. Imaginemos se nós não tivéssemos este dia, como seria caótico. Embora já aconteceu de eu perguntar em algum lugar o que aconteceria se nós tirássemos a Bíblia das pessoas, e aí a minha surpresa foi que a resposta foi nada. Não vai acontecer nada, pastor, porque nós temos o Espírito. E eu temo que aqui, quando eu faço essa pergunta, imaginemos se Deus tirasse o 4º mandamento, como é que seria de nós? Eu temo que a resposta seja esta: nada. A gente ia continuar servindo ao Senhor. Iria? De que maneira? Acossado com uma série de coisas, sem ter este privilégio magnífico. Ele foi criado por causa de nós, para nos dar uma liberdade. O homem foi criado e acabou de ser criado, e ele já teve como sua única preocupação, e lá ele não tinha o tanto de trabalho que nós temos, gozar, ter prazer, desfrutar da presença do seu Deus, sem nenhuma atividade. O que é que eu vou fazer? Ele perguntou. Ele disse: o teu fim é glorificar-me e ter prazer em mim. Mas o Senhor disse: está aí a terra, cultivai-a, cuidai dela. Ele diz: não hoje. Hoje não. E aí o homem tem todo o seu prazer nisto. É neste sentido que as Escrituras estão dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, porque ele precisa desse dia. E é isto que a nossa alma redimida deseja. 6 dias nós temos os pesos das obrigações cotidianas, irmãos. 6 dias necessárias para a sobrevivência. Mas o 7º dia, o deleite da nossa alma é a nossa liberdade. E não pode ser o contrário. É isto que os nossos filhos têm que aprender. Os pais vieram trazer os seus filhos, e eles estão ouvindo exatamente neste dia em que o sinal da aliança foi colocado sobre os seus filhos, que algo que os filhos precisam ver nos pais é que eles têm prazer no dia do Senhor. Nós empregamos parte do nosso ganho em nossas necessidades cotidianas, por necessidade. Mas o que seria mais prazeroso para nós seria contribuir com todo o nosso suor para o reino. Como eu gostaria que cada gota do meu suor, que cada centavo dos meus proventos fosse para a obra de Deus, porque é a melhor obra. Como eu gostaria. Então ele não me disse apenas: dá 10% e fica com 90%. Tudo é dele, é das tuas mãos te damos. E como há uma necessidade, então eu vou administrar as minhas necessidades, e eu vou devolver, e eu vou trazer, das tuas mãos te damos. Eu diria, não apenas 10% dentro dessa cultura aqui. Nenhuma empresa sobrevive com 10%, muito mais do que isto. Não apenas uma contribuição, mas todas as contribuições necessárias. E este mesmo princípio, eu não vou desejar apenas que seja uma vez por semana. Eu vou desejar que esse dia não acabe, que não seja apenas 24 horas. Eu não quero que ele acabe. Eu não quero ir para casa. Eu não quero sair deste lugar. Eu não quero voltar a dividir o meu horário com as rotinas. Eu quero ouvir mais de Deus. É aqui o lugar do maior prazer, na comunhão dos santos, no culto a Ele, na contemplação da glória do seu Filho.
de maneira que eu vou dizer, não é aquele dia, não, é aquele dia prazeroso, aquele dia santo, como eu almejo ele, de maneira que meus filhos vão dizer, está perto aquele dia, pai? Sim, filho, logo nós teremos aquele dia, para nos dedicarmos com santidade, com santificação maior, com consagração maior. Como isso precisa estar no nosso pensamento, nas nossas avaliações, e eu acho que este é um pensamento muito duro, irmãos, porque eu tenho por certo, que já ficou implícito aqui, que se você não tem prazer neste dia, você não tem prazer no Senhor neste dia. E esta não é só um adendozinho do meu título, esta é a parte mais contundente da pregação de hoje. Esta foi a profecia que Isaías fez há tantos anos. Aonde está o nosso prazer? Aonde está o nosso preparo? Então será a última aplicação. Mas antes de ir para esta última, me ocorre na mente um exemplo de um homem que, para ele, o prazer dele era o trabalho da sua empresa, lá no seu carro. E há alguns dias, alguns anos sem férias, ele não tem prazer em casa, na esposa. O seu patrão disse para ele, você será obrigado a tirar férias. Eu estou obrigando você a tirar férias. E aí ele chega em casa e ele fala em tom de reclamação para sua esposa, você não sabe o que ele fez comigo. Ele me obrigou a tirar férias. É assim que você pensa do dia do Senhor? É um mandamento, mas que mandamento? É uma ordem, e ela foi colocada inclusive diferente do não, daquela coisa peremptória, ela diz lembrai-vos do dia do Senhor. É um mandamento, mas que mandamento? Talvez é a incompreensão da esposa deste homem perdido. Como assim? Você não está feliz em estar de férias? Como assim você não tem prazer neste dia? Como assim este não é o dia mais prazeroso da sua alma? Então você vai dizer assim, a gente espera que a igreja cobre, que a igreja exija, tem tudo isto para ser feito, mas é mais do que isto, é um coração que responde com prazer. Nós vamos observando os nossos filhos sem entenderem, sem saberem disso. Hoje não é brinquedo, hoje não é tarefa. Nós criamos 4 filhas, sem nunca estudarem no dia do Senhor, seja para o que fosse, seja para o que tivesse que entregar. E eu já tremi de sofrimento, porque perguntei de uma pessoa, um dia desses, não muito tempo, um colega, pelos seus filhos, e ele disse, pastor, tu sabes que ele é universitário? E eu falei, não sei o que é isso, não sei o que o senhor está dizendo. Ele é universitário, como é que ele vai estar aqui no dia do Senhor? E o que nós observávamos nos nossos filhos era a transição, o momento quando o prazer não seria só meu e da esposa, mas o momento quando o prazer seria delas, quando elas tivessem prazer, quando elas mesmas estivessem respondendo prazerosas. Esse é o meu dia. Nós ensinamos elas a dizerem, o dia do Senhor é a minha delícia. Nós ensinamos elas, mas nós esperávamos que o Senhor fizesse elas sentirem isso de verdade. O dia do Senhor é a minha delícia. O mandamento de trazer os filhos para a igreja não é apenas de trazer, é de ensiná-los a estar no culto, é de deleitarem-se no culto, não é trazer e deixar a criança ali. Eles precisam entender o que é isso aqui, eles precisam entender o que é este momento, por que eles estão vindo para cá, e isto da mais tenra idade. Portanto, queridos, eu finalizo
com a certeza e com um desejo muito grande ainda de que Deus fale ao seu coração sobre o quarto mandamento, como Ele tem falado no meu. De que, de fato, este é um sinal para que nós possamos consultar o nosso coração, de como nós estamos nos relacionando com o Senhor do sábado. Eu quero tomar a liberdade de, efusivamente, indicar esta leitura bem fina. A família na igreja é uma literatura que todos nós podemos tirar proveito dela. Se você tem outras leituras melhores, muito bom. Mas como a Joyce fala de maneira tão acertada sobre coisas práticas, e eu termino apenas citando alguns pontos daqui. O primeiro deles é o prefácio. Muitos pais de família se queixam de terem criado seus filhos na igreja, mas de terem fracassado em seus propósitos, uma vez que eles se desviaram e não estão mais aos pés do Senhor. Apressadamente atribuem à soberania de Deus o fato de seus filhos não terem se convertido, e ao mesmo tempo dizem que as promessas da aliança falharam, que foram feitas aqui. Temos que admitir que a conversão de nossos filhos de fato pertence ao Senhor, como diz Jonas, a salvação vem do Senhor, mas nunca esquecer que somos responsáveis por nossos pecados de negligência, tanto quanto de incredulidade, por supor que as promessas de Deus tenham falhado. Na maioria das vezes somos nós mesmos que falhamos. Nestas falhas está a maneira como nos relacionamos com o Senhor, com o seu dia. A maneira como nós nos preparamos para este dia, a maneira como nossos filhos veem a diferença desse dia para outros dias. Portanto, o preparo para este dia, ou preparo para a palavra, envolve, antes de chegar na casa de Deus para ouvir a palavra, prepare-se com a sua família em oração. Ore antes de sair. Nós temos estudado isso com todas as famílias na congregação. Eu tenho pedido para minha esposa falar com as mulheres sobre isto. Os nossos filhos precisam saber a diferença entre vir para a escola e vir para o pronto-socorro, ou vir para o médico, ou vir para a escola. Se tiver um governador, nós vamos ensinar eles a se comportarem. Aqui tem o Rei dos Reis. Eles podem ficar à vontade até o ponto de aprenderem, mas eles precisam aprender. Eles precisam saber que aqui há deleite, que aqui é diferente. Nós vamos carregá-los no braço, vamos beijá-los, nós vamos falar no seu ouvido, dizendo: você está no dia do Senhor, filhinho. Você está na igreja, filhinho. Nós vamos sinalizar para eles o tempo todo, na ida e na volta. Vamos orar. O que é que nós estamos orando? Vamos para a escola, vamos para a igreja. Venha com um apetite sincero pela palavra. O dia do Senhor tem prazer, é um prazer no nosso coração quando um apetite de fato enorme tem na nossa alma, como Pedro disse: desejai ardentemente. Há necessidade de um desejo ardente. Eu quero neste dia ser edificado, eu quero a palavra. Terceiro lugar, medite sobre a importância da palavra pregada enquanto entra na casa do Senhor. Eu não pude deixar de observar que há muita agitação no começo, mesmo com tríplice, mesmo com prelúdio, né? Prelúdio, ele é uma sinalização de que um culto vai começar. Então esse é um momento para nós silenciarmos. Os adultos não têm por que conversar no prelúdio. Nós temos várias maneiras de sinalizar isso, mas é preciso que nós estejamos atentos. Entrou, cumprimentou, ore pela palavra, ore pelos que estão aqui. Aqui dentro não é um auditório de futebol, é um campo de guerra. Enquanto eu estou pregando, o reino das trevas está na mente das pessoas aqui. O diabo está aqui para roubar a palavra. O diabo está aqui para tomar, para transformar a bênção deste dia em nada, para você não sentir o que é o dia do Senhor. Enquanto o dirigente está falando, enquanto as pessoas estão vindo, há problemas nas famílias. Então, tome o seu assento. Se houver início de prelúdio, silencie, baixe a voz, fale o mínimo possível, saia para falar lá fora. Transformemos este lugar num lugar, de fato, onde o dia do Senhor vai ter exuberância, naquilo que há de mais sublime, a pregação da palavra. Lembre-se mesmo de entrar na casa do Senhor, de orar.
orar pelo pregador, orar pela palavra, orar por pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Depois que ouvirmos esta palavra, saiamos daqui com um desejo forte de que esta palavra nos transforme. Havia antigamente um momento pós-lúdio, que a gente não tem mais na igreja. Não terminava e a gente já ia embora. Eu tenho estado pegando no pé de algumas pessoas, quando a gente faz agradecimento pela comida. Fala, vamos orar. Todo mundo fica ali. Quando termina, a pessoa fala, tá cá. E aí eu tenho chamado a atenção para isso. Fala assim, olha, dá um tempo nesse teu atacar aí, porque a gente está agradecendo ao Senhor, às vezes até no mesmo momento da oração. Então, não dá para sair daqui só e atacar. Às vezes o que você ouviu precisa baixar a cabeça. Às vezes precisa orar em casa, no carro. Mas eu tenho que falar com fulano, com cicrano. Baixa a cabeça. Ora pelo que ouviu. Coloque diante do Senhor Deus a pregação. São várias maneiras de dizer, este dia é deleitoso. Este dia, ele manifesta a glória do Filho de Deus. E este dia, ele é inigualável, ele é santo. Ele foi preparado para mim, ele foi preparado para nós. Vamos colocar em pé, por favor. Senhor Deus dos céus e da terra, Pai Santo, Pai Nosso, Tu és um Deus cheio de maravilhas, Pai, cheio de glórias, e aprove ao Senhor repartir conosco a glória, a maravilha do descanso do dia do Senhor. Diz a Tua palavra, Senhor Deus, por causa de nós, em nosso favor. Como um sinal, Senhor Deus, para a pergunta, onde está o nosso deleite? No Senhor, no dia do Senhor, no Senhor do dia do Senhor. Que cada uma pessoa que está neste lugar aqui, cada um de nós, possamos humildemente, ajudados por Tua palavra, Senhor Deus, crescermos na graça desse desfrute. Que bendito mandamento, Senhor, que glorioso mandamento. Que cada um aqui, Senhor Deus, com esposas queridas e valorosas, com filhos queridos e amados, possamos desfrutar, Senhor Deus, destas bênçãos. Este é o dia que o Senhor fez. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Podeis sentar, amados.